esse exemplo aqui é um escoamento turbulento, né? Então, ele é um escoamento turbulento ao redor desse... Imagina que isso aqui é um cubo, tá? E aí eu tenho uma fonte de poluentes colocada bem nesse pontinho aqui. Opa, rasquei demais. Bem nesse ponto aqui, tá bom? Pois é, essa fonte de poluente, ela vai estar emitindo poluentes. Se o meu escoamento fosse um escoamento laminar, não é isso? O que ia acontecer? Eu provavelmente teria o quê? Esses poluentes, eles iam ser transportados aqui, mas eles iam ter o quê? Eles iam ser... Aqui, o escoamento ao redor do cubo, ele vai ser alguma coisa... Peraí, deixa eu trocar a cor da tinta. Vamos passar para cá, para esse aqui. Meu escoamento ao redor do cubo, ele vai ser um escoamento assim, ó. Aqui, vai dar a volta para lá, e vai dar a volta para lá, tá? Se eu tiver um número de Reynolds suficientemente alto, para ter uma recirculação formada aqui nessas áreas, ó. Opa, desenhei a recirculação errada, peraí. Tá? Então, eu teria o quê? Os meus poluentes, eles seriam emitidos naquele pontinho ali, e aí eles seriam transportados para cá, e iam andar pelo escoamento mais ou menos assim, e iam ser dispersados nessa região. Bom, só que não é bem isso que a gente está observando aqui, né? Na verdade, o que a gente está observando aqui é que o poluente que sai daqui, ele está vindo para cá, e depois está vindo para lá. Bom, por que ele está fazendo isso? Porque provavelmente ele encontrou um vórtice turbulento aqui, um outro vórtice turbulento aqui, tá? Aqui. Então, esses movimentos estão fazendo esse escoamento fazer essas voltinhas para lá e para cá. Isso aqui é uma fotografia instantânea. Eu tirei uma foto do escoamento. Se eu tirar uma média agora, eu tirei uma foto. Se eu tirar uma foto no instante seguinte, o que pode acontecer é que... deixa eu desenhar uma outra cor novamente. Em vez desse negócio estar assim, vocês concordam comigo que ele pode estar inclinado aqui para o outro lado? Né? Porque ele vai, né? É randômico aleatório, né? E se eu continuar brincando com esse negócio aqui, bom, eu usei azul, vermelho, vamos usar um verdinho, ele pode, daqui a pouco, estar mais inclinado ainda para cá. Se eu pegar um outro ainda, se eu pegar um, sei lá, pegar um roxinho aqui, ele pode estar mais para o meio aqui, tá? Então, em diferentes frames, em diferentes fotografias instantâneas, esse negócio pode estar indo para um lado ou indo para o outro. Olha o exercício que a gente pode fazer agora. Se eu pegar em 2 frames, em 2 não, em 4 fotos, imagina, eu tirei 4 fotos e tirei a média delas. Isso daqui que estava com a cara... Deixa eu apagar esse monte de desenho de cima, assim, para a gente poder comparar direitinho com o outro. Mas isso aqui que estava com a cara bem caótica, né? De alguma maneira, ele ficou um pouco mais calmo, né? Ele ficou um pouco mais educado, apesar de continuar ainda bastante bagunçado. Se eu pegar e fizer a média agora, né? Ó, aqui a média de um frame, uma foto. Aqui a média de 4, a média de 8, a média agora de 30. Olha como esse negócio está começando a ficar com a cara mais ordenada, não tá? Ele está começando a aparecer menos bagunça e tá aquele caos que tinha aqui em cima, está parecendo que tem alguma ordem, não é verdade? Bom, aí eu posso brincar mais ainda, né? Ó. 1, 4, 8, 30 frames, 120 frames, 450 frames. Cara, esse negócio agora ficou tão bonitinho, né? Não, nem parece que era aquela turbulência maluca que estava aqui, né? Na verdade, eu consigo até, se eu me arriscar aqui e desenhar um eixo aqui, ó, eu vou conseguir até dizer que esse negócio é gaussiano. Tá? Bom, aí complicou tudo, né? Porque os caras tinham acabado de falar que o negócio era aleatório, não tinha senso nenhum, né? Não tinha nenhuma, não seguia nenhuma, mas segue. Na verdade, é aquela ideia, todos os processos estatísticos. Vocês fizeram estatística no ano passado, né? Vai repetindo, 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 que eu vou ter o quê? Vou ter um processo que tem um pouco de cara de, né? De uma distribuição gaussiana. E é verdade, é isso mesmo que está acontecendo aqui, né? Eu pego esse cara aqui, né? E se eu for analisar qual é a concentração? A concentração no meio ela vai ser maior, e quanto mais eu me afasto da minha linha de centro, essa concentração vai ser do quê? Cada vez menor, né?
E aí eu vou ter o quê? Esse espalhamento todo que acontece aqui, né? Ele vai ser função de quê? Provavelmente da minha quantidade de turbulência, né? Porque, afinal de contas, se eu tiver um escoamento que não é muito turbulento, ele vai ser mais paradinho. Se eu tiver um escoamento mais turbulento, ele vai se mexer mais. Se eu tiver um escoamento muito turbulento, ele vai chacoalhar pra caramba. Então, esse desvio padrão aqui, essa abertura aqui da minha distribuição, ela provavelmente vai estar relacionada ao quê? À quantidade de turbulência. Então, lembra daquilo que eu falei, né? De maneira geral, a gente conhecendo a média e o desvio padrão, ou a variância da turbulência, a gente consegue caracterizar o nosso processo. Quando a gente começa a estudar a maioria dos processos turbulentos, é isso aqui que a gente vai encontrar na prática. Vamos pensar assim, se eu tiver um processo, agora trazendo para a nossa realidade aqui, se eu tiver uma chaminé, tá, emitindo poluentes, tá aqui, com uma velocidade determinada. Bom, uma velocidade de saída V, tá? Tem uma velocidade do vento para lá. Só que não podemos esquecer que essa velocidade do vento, né, ela é uma velocidade do vento, bom, a atmosfera é turbulenta, então eu vou ter algum processo mais ou menos que eu tenho temperatura, velocidade do vento, vamos chamar ela de U, né? Então ela vai variar em torno de uma média. Bom, mas se eu medir ela aqui, vocês vão perceber o seguinte, eu não tenho só uma variação em uma direção. Lembra que a gente já tinha, quando eu mostrei para vocês aquelas imagens todas de turbulência lá, eu tinha mostrado os vórtices ou os eddies, né? Que variavam para lá e para cá. Então, eu tenho também, se eu medir o meu componente de velocidade V, por exemplo, tá? Na média, a minha velocidade vertical na atmosfera vai ser próxima a zero. Porém, ela vai ter um componente, uma flutuação também. Então, na média, ela é zero, mas ela tem a sua flutuação. Então, é como se eu tivesse uma variação da velocidade do vento, mas eu tenho também uma variação vertical da velocidade do vento. Então, na prática, como é que eu olho, quando a gente olha para uma chaminé e vê uma pluma se deslocando da chaminé, a gente vê alguma coisa saindo mais ou menos assim, ó. Não é? Só que ela não está, ela está imóvel. Por que ela está assim? Ora, porque no momento aqui, a velocidade vertical estava positiva, a velocidade da atmosfera. Em outro momento, ela estava negativa. Em outro momento, positiva, em outro momento, negativa. Então, a pluma fez essa oscilação. Bom, se eu esperar algum tempinho, né, e for olhar lá de novo, de repente, posso ver que a minha pluma vai fazer uma coisa assim. Posso olhar um outro determinado momento e a minha pluma pode estar assim. E aí é mais ou menos o que a gente acabou de ver, o exemplo que a gente acabou de ver para esse escoamento aqui atrás de um cubo. Na média, eu vou ter o quê? Quando eu tiver vários intervalos de tempo, eu posso ter todas essas plumas aqui somadas em uma distribuição gaussiana. E aí eu vou ter mais ou menos um gráfico assim, ó. Se eu desenhar uma linha de centro aqui, ó. Tá? Na linha de centro... Opa, eu desenhei a linha de centro ascendente, né? Espera aí que estou desenhando mal desenhado aqui. Tá? Vamos apagar. Será que eu consigo apagar só essa aqui? Consigo. Na prática, o que eu vou encontrar é uma distribuição... Vamos trocar de cor de novo. Uma distribuição mais ou menos gaussiana. Por que ela é gaussiana? Bom, porque, na verdade, a pluma vai passar várias vezes aqui pela linha de centro. A pluma vai passar por aqui, nessa região da linha de centro, muito mais vezes do que passa, por exemplo, numa dessas extremidades, concorda? Então, na verdade, o que eu vou encontrar é o seguinte, como isso aqui é uma média no tempo, eu passei muito mais tempo aqui na linha de centro com alguma concentração, né, do que sem nenhuma concentração. Então, como eu estou fazendo uma média no tempo, a concentração na linha de centro acaba sendo maior. E na borda, só às vezes a minha pluma vai lá na borda. Então, a concentração fica baixinha. Por isso que eu tenho essa distribuição gaussiana. Esse desenho, fala sério, ficou horrível, né? Espremidinho aqui no canto. Eu tenho certeza que vocês deram uma piscadinha assim, ó, e tentaram olhar de novo. Ixi,
embolou a cabeça toda, né? Vamos tentar fazer melhor? Vou tentar fazer assim, ó, peraí, antes de mostrar essa pluma, vou tentar desenhar ele maiorzinho aqui, tá? Vamos lá, vamos fazer de novo, ó. Linha de centro. O que eu fiz aqui? Peraí. Abri um monte de janela aqui sem querer. Ó, linha de centro, aqui a minha pluma, tá? Saindo da chaminé. Num instante determinado, ela vai fazer um movimento mais ou menos assim. Né? Ó, em um outro instante específico, ela vai fazer, vamos desenhar um vermelhinho, um movimento talvez diferente. Em vez de seguir para cima, ela pode fazer alguma coisa mais ou menos assim. Eu não vou desenhar várias, não, porque senão a gente vai cair no mesmo problema, né? Vou ficar só com duas, tá? Mas o que que acontece? Se eu vou desenhar aqui a linha de centro e vou pegar uma outra cor aqui para desenhar, então, a minha distribuição, o que que vai acontecer? Eu normalmente vou ter a minha distribuição alguma coisa como uma gaussiana. Eu vou ter uma concentração média no centro e quanto mais eu me afasto, mais eu vou reduzindo essa concentração. Por quê? Porque a pluma foi muito poucas vezes aqui no meu limite, né? Da distribuição gaussiana. E passou a maior parte do tempo dela onde? No centro, que é a parte efetivamente mais frequente. Deu para entender esse exemplo que eu dei? Sim ou não? Ficou claro todo mundo? Só não estou vendo o Otávio e a Renata balançar a cabeça, mas eu vou assumir que eles estão balançando a cabeça, porque são os únicos que estão com a câmera desligada. Então, pronto. Balançou a cabeça, Otávio? Beleza? Ótimo. Então tá. Mas deu para entender a jogada, né? Então, na verdade, o que eu tenho aqui, né, é um fenômeno que, na maioria absoluta dos problemas, absoluta, quase que 99% dos casos, eu conhecer a média e a variância, ou a média e o desvio padrão, já vai resolver, em grande parte, os meus problemas. Ah, professor, mas na maioria absoluta, por que na maioria absoluta vai resolver? Vamos voltar aqui para aquele gráfico aqui onde eu estava desenhando aqui, tá? Lembra daquele exemplo que eu dei quando eu estava na aula passada, que eu estava falando sobre, por exemplo, compostos odorantes, tá? Ó, eu tenho uma variação de concentração com o tempo, tá? Nesse grafiquinho aqui, eu vou ter uma série temporal que faz alguma coisa assim, tem alguns picos, desce e tal, e ela vem aqui, sobe, e vai embora. Na maioria esmagadora das situações, eu saber que a média da concentração é essa aqui, tá? É o suficiente. Mas em alguns casos específicos, eu preciso conhecer qual é a intensidade do pico, tá? Posso dar 3 exemplos. Um exemplo, imagina que eu tenho limite de flamabilidade de alguma substância, tá? Eu vou lá, limite de flamabilidade é mais ou menos o seguinte, eu tenho um gás específico sendo solto num ambiente. Esse gás, ele pode entrar em combustão somente por uma proporção correta de comburente combustível, tá? Se, na média, essa concentração nunca chegar ao limite de combustão, esse negócio nunca vai pegar fogo. Não é assim que funciona. Porque eu posso ter o quê? Na média, isso não vai acontecer, mas eu posso ter um pico específico aqui, onde esse negócio passa do limite de flamabilidade, e aí o negócio começa a pegar fogo. A mesma coisa eu posso ter o quê? Com o processo de odorante, tá? Na média, a concentração desse gás aqui, ela ficou aqui embaixo. A gente poderia ter o caso, o limite, onde essa concentração média não é suficiente para o sujeito reclamar de mau cheiro. Porém, o nariz humano, ele consegue perceber odor em escala de tempo de 1 segundo. Então, um picozinho de 1 segundo, tá? Se esse picozinho aqui excedesse o meu limite de concentração para o qual eu percebo, o indivíduo já ia reclamar do mau cheiro. Então, não precisa ser uma concentração média de 1 hora. Mais um exemplo, tá? A maioria dos poluentes, eles não causam mal à saúde quando você tem alguns limites pré-estabelecidos de dano à saúde. De maneira geral, esses limites são estabelecidos o quê? São estabelecidos assim,
Qual é a concentração que você pode respirar durante um ano inteiro sem sofrer? Na verdade, não ter efeito adverso à saúde não é bem assim, né? A gente sabe que sempre tem, né? A gente chama assim de um dano não considerável, que é o que a OMS fala, né? Então, por exemplo, se você pegar os poluentes regulados, como, por exemplo, ozônio, material particulado, você vai ter um limite de concentração diário ou um limite de concentração até mesmo anual. Então, é uma concentração que média diária. Porém, dentro de um mesmo dia, essa curva de concentração pode fazer esses sobes e desces aqui. E aí você, lá no limite da OMS, que está especificado para 24 horas, não está dito assim, mas o máximo que você pode experimentar dentro de um minuto é tanto. Não, isso não está escrito lá. Mas para alguns poluentes específicos, principalmente aqueles que são muito tóxicos, tá? Eles vão fazer mal à saúde de maneira muito rápida, muito incisiva. Então, você não pode ter limites de curta duração excedidos. Então, você não pode ter picos excedidos. Então, nesse caso, se eu falo apenas de média, ou seja, concentração média, ou eu falo de desvio padrão, não é suficiente. Normalmente, eu preciso ter outras variáveis aqui para tentar ilustrar esse comportamento, tá? Então, falar só sobre média não adianta. Então, muitas vezes eu tenho uma definição que aí está relacionada ao quê? Médias de curto período. Então, eu vou ter esse tempo aqui, eu digo quanto é. Então, por exemplo, é como se... Imagina que esse gráfico todo aqui, ó, é 1 hora, tá? Se eu pensar aqui que o meu nariz, ele consegue detectar... Vamos imaginar que eu consiga detectar odor com a velocidade de 1 minuto. O que vai interessar para mim é qual é a maior média móvel de 1 minuto, certo? Então, o que tem interesse para mim aqui, nesse caso, não é a concentração média de 1 hora, é a concentração. Então, a concentração média de 1 hora, de 1 hora, ela é importante, porque ela vai dizer o que está acontecendo ao longo do tempo. Porém, para definir quais são a intensidade dos picos, por exemplo, eu posso precisar de uma concentração média de, por exemplo, 1 minuto. Tá bom? Então, o tempo para poluentes, para poluição do ar, o tempo de média, ele é extremamente importante. Então, sempre que vocês estiverem falando de qualquer variável dentro da atmosfera, e aí você fala, a velocidade média é tanto, aí a velocidade média é tanto, ou a concentração média é tanto, tudo bem, mas eu preciso conhecer o quê? Eu preciso conhecer o intervalo de tempo que eu estou falando dessa média. De maneira geral, sempre que eu falo de velocidade média na atmosfera, eu estou falando de velocidade média de 1 hora. Agora, para concentração, isso não é tão claro assim. Por quê? Porque diferentes poluentes vão precisar de concentrações médias em tempos diferentes. Então, eu posso ter, por exemplo, para material particulado, eu tenho um limite de qualidade do ar de longo prazo, que é um limite de 1 ano, e eu tenho um limite de curto prazo, que é um limite de 24 horas. NO2, eu tenho um limite de longo prazo e tenho um limite de curto prazo. Só que agora o meu limite de curto prazo, ele não é mais 24 horas, ele é 1 hora, tá? Se eu estiver lidando com H2S, por exemplo, tá? Que é o gás sulfídrico, mesma coisa. Eu vou ter um limite de 1 minuto, que é para percepção de odor, e vou ter um outro limite também de 1 minuto, mas é o quê? Um limite de toxicidade. Se eu respirar aquele negócio durante, por exemplo, 15 minutos, concentração de 1 ppm, por exemplo, pode me fazer muito mal à saúde. Então, nesse caso, quando a gente está falando de poluição do ar, não basta a gente apenas se preocupar com a média e o desvio padrão. Eu normalmente vou precisar me preocupar com os picos. E aí você pode entender o pico como sendo o quê? É uma média também, mas é uma média de curta duração. Deu para entender, gente? Sim? Não? Talvez? Deu sim. Deu? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Podemos passar para frente. Tá, então vamos continuar aqui a nossa história, né? Aí então, ó, voltando aqui para a nossa chaminé, a fumacinha da chaminé, e por que a gente precisa estudar turbulência? Bom,
Isso é mais ou menos o que a gente está falando, né? Daquele exemplo, tá vendo? Ó, por causa da turbulência, tá vendo que uma hora ela está indo mais para cima um pouquinho, daqui a pouco ela vai um pouquinho mais para baixo. A gente pode passar esse vídeo aqui umas 30 vezes, tá? E aí vocês vão começar daqui a pouco até enxergar os vórticezinhos que estão levando esse negócio para cima e para baixo. Basicamente, o que está acontecendo aqui? Você está jogando de maneira constante na atmosfera um determinado gás, né? Nesse caso aí, ele parece um pouco aquecido, né? Que você está vendo que ele está subindo gradualmente, né? Mas ele, ora ele sobe mais, agora, ó, tá vendo? Ó, ora ele vai descer um pouquinho mais. O que está acontecendo? Isso, ó, agora, por exemplo, ele desceu um pouco mais. Isso provavelmente está ligado ao quê? Está ligado às flutuações verticais de velocidade na atmosfera. Mas não só as flutuações verticais de velocidade na atmosfera. Lembra o seguinte, ó, o que está saindo tem uma quantidade de movimento. O que está incidindo sobre a chaminé também tem uma quantidade de movimento, tá? Vou voltar um pouquinho, de novo. Se eu tenho mais... Ó, essa situação parece uma situação onde eu tenho mais vento, tá vendo? Então, tem uma intensidade de vento na horizontal maior. Agora, parece que o vento diminuiu um pouco, aí a pluma subiu um pouco mais, tá vendo? Ó, agora o vento diminuiu, ou eu tenho uma flutuação negativa de velocidade. Então, a minha pluma está indo para baixo. Ela está mais aquecida, mas ela está indo para baixo. Está vendo um pedacinho andando lá para baixo? Essa movimentação, então, ela é bastante complexa, né? E aí, então, a gente precisa entender como esses processos estão acontecendo. Quando vocês fizerem aquela disciplina lá de modelos de dispersão, ou modelos de dispersão na atmosfera, né? Isso tudo vai estar incluído lá dentro do modelo. Basicamente, o que o modelo vai mostrar para vocês é o quê? Nenhum modelo, tá, desses que são usuais para previsão de impacto ambiental, ou mesmo para simulação numérica de escoamentos, ele vai mostrar essa flutuação instantânea. A maioria esmagadora deles vai fazer o quê? Vai mostrar para vocês como é a média. E aí, na média, a média é o quê? É uma distribuição mais ou menos gaussiana. Eu falo mais ou menos gaussiana porque, por exemplo, se aquele prédio que está ali atrás estivesse no caminho da pluma, ele, claro, ia afetar esses sobes e desces, né? Mas, de maneira geral, você vai ter uma distribuição numa pluma assim, ó, que está desimpedida, uma distribuição razoavelmente gaussiana, tá? Bom, então por que a gente precisa estudar turbulência, né? Fica bem claro olhando esses caras aqui, né? Você quer fazer um estudo de impacto ambiental? Você vai precisar entender essa dinâmica aí como um todo, né? Dependendo da turbulência, essa pluma vai abrir mais ou vai abrir menos, né? Então, se ela abrir mais, eu posso ter o quê? Eu posso ter uma maior dispersão lateral, porém, se eu vou ter a mesma quantidade de poluentes espalhadas ao longo de uma área maior, o que acontece? A concentração máxima tem que ser menor. Então, maior dispersão, concentração máxima menor. Por outro lado, se eu tenho menor dispersão, a concentração máxima acaba sendo maior. Bom, esse é um exemplo, eu tenho vários outros exemplos aqui que a gente pode ficar brincando aqui, mostrando vários outros exemplos. Tem aqui, ó, mais um escoamentozinho, ó, vamos ver o escoamento. Esse aqui já no túnel de vento, tá? Esse experimento, bom, o endereço, tá, para o vídeo do YouTube tá ali, é bem legal, tá? Eles têm vários experimentos de túnel de vento nesse site, mas ele é bem legal porque é um túnel de vento bem grande, tá vendo o tamanho dele, né? E, bom, a direção do vento tá para lá, e aí, normalmente, o que o pessoal faz? O pessoal aquece óleo, e aí você vai ter uma fumaça de óleo sendo evaporada. Olha que legal, a gente tem um escoamento ao redor desse obstáculo, né? Estão vendo? Então, o prédio está aqui, parte passa por cima, parte passa por baixo. Estão vendo um vórtice sendo formado na parte da frente do prédio? E dá para ver claramente uma coisa, né? O escoamento ele é totalmente turbulento. Ele não é um escoamento de forma alguma laminar, né? Não dá para você ver atrás do prédio aqui que essa estrutura, que a fumaça, ela fica totalmente o quê? Misturada, justamente por causa desse efeito de turbulência. Então, eu vou encontrar variáveis médias, sim, vou encontrar, mas a
turbulência, ela se encarrega de misturar completamente o escoamento ali dentro dessa região turbulenta. Olha que legal, dentro da região de recirculação, o formato do escoamento. Esse túnel de vento é bem legal mesmo, né? Dá para ver o tamanho, né, comparado do lado do sujeito que está colocando a fumaça ali, né? Olha agora um prédio mais alto, tá vendo? Toda essa dinâmica, então, entender como acontece o escoamento, como acontece a dispersão de poluentes nesses cenários, tem tudo a ver com o quê? Eu vou precisar conhecer turbulência, né? Eu também chego a outras aplicações onde o escoamento vai ser virtualmente turbulento. Se eu, por exemplo, pegar esse exemplo aqui, né, um escoamento ao redor de um avião, dificilmente eu vou conseguir chegar a qualquer conclusão ou estudar esse escoamento, pensando no escoamento laminar. Então, eu vou precisar estudá-lo em termos o quê? Em termos das suas características médias e de suas flutuações. Então, se eu desenhar aqui as diversas aplicações que eu tenho para cada uma desses escoamentos, hoje em dia eu vou ter uma gama enorme de problemas. Enquanto no passado, os estudos de modelos de turbulência ou usar a mecânica dos fluidos computacional para tentar prever alguma coisa eram algo que estava mais confinado a nichos bastante específicos e altamente avançados, como a indústria aeroespacial, por exemplo, corrida de Fórmula 1, hoje em dia isso já mudou bastante. E eu já tenho, por exemplo, o estudo da turbulência e como ela afeta o desempenho, por exemplo, a posição de um nadador. Como é que ele vai colocar o braço? Então, eu já desci com isso para quê? Para as atividades mais próximas da vida real, como esportes, por exemplo. O projeto nas aplicações automotivas mais usuais, né? Aqui é o projeto interior do motor de combustão interna. Todos esses processos, eles são processos turbulentos. E o que vai acontecer é que eu vou precisar entender como a turbulência afeta o meu escoamento. E aí, a partir do entendimento de como a turbulência afeta o meu escoamento, eu consigo entender melhor como acontece efetivamente, seja a dispersão de poluentes, seja o aquecimento do ar-condicionado dentro do ambiente interno, ou a própria renovação de ar. Olha isso aí que legal. Isso aí é um escoamento, né, uma dispersão de poluente num ponto, né, dentro de uma cidade. Está vendo a bagunça que é isso? Né? E isso daí, como são os modelos atuais? Eles são totalmente baseados na abordagem gaussiana. Quando a gente olha para um curto intervalo de tempo como isso aqui, o que está acontecendo dentro de cada intervalo de tempo? Olha, isso aqui não é gaussiano nem aqui nem na China, né? Mas quando a gente começa a colocar vários intervalos de tempo sobrepostos nisso que está acontecendo, aí a gente tem, assim, aquela visualização, né? Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo já trazendo para a nossa realidade aqui em Vitória, né? Eu vou ter aqui, ó, na minha região mais central, aqui, ó, aqui, né? A Ponta de Tubarão, né? Eu tenho também, ó, a rodovia do contorno mais para cá, que dá a volta assim, não é isso? Eu tenho várias ruas aqui, ó, na região central de Vitória, tá vendo? Todas elas emitem poluentes, né? Eu tenho a avenida, a BR indo lá para cima. Então, eu vou ter várias fontes na minha região. E aí, observa o que está acontecendo aqui. Estão vendo? Isso daqui é dado horário. Isso é de hora em hora. E isso daqui varia, né? Varia conforme a direção do vento. Aí vocês podem falar, bom, professor, isso daqui, tá vendo? Ele está variando desse jeito aqui, então a gente tirou a média, né? Porque isso aqui é turbulento. Na verdade, aqui eu tenho mais uma complexidade, que já já a gente vai chegar lá quando a gente chegar mais lá na frente do curso. É mais ou menos o seguinte, quando eu lido com a atmosfera, eu vou ter flutuações relacionadas à turbulência, mas eu vou ter flutuações de maior escala também, não vou? Por exemplo, dia e noite, né? Então, quando eu tenho dia, o solo vai estar mais aquecido, não é isso? À noite, o solo vai estar mais frio. Eu posso ainda brincar um pouco mais com isso, né? Eu posso pensar que dia de semana
eu tenho um tráfego maior de veículos, ao passo que de final de semana eu tenho um menor tráfego de veículos. Eu posso pensar, posso continuar aumentando essa escala, né? Eu posso pensar numa escala que no verão vai ser mais quente e no inverno vai ser mais frio. Especificamente aqui em Vitória, no verão eu vou ter ventos norte e nordeste com mais frequência e no inverno eu vou ter ventos sul com mais frequência. Percebe? Então eu tenho, na verdade, uma superposição de efeitos. Em termos práticos, tá? Quando a gente está lidando com a atmosfera, o que a gente faz é mais ou menos o seguinte, ó. Se eu pensar em tentar colocar aqui, vou tentar desenhar aqui um gráfico, tá? Onde eu vou tentar colocar aqui a quantidade de flutuações que eu tenho na minha atmosfera, tá? Vamos pensar assim, a intensidade, vou chamar de uma letra I, de flutuações na atmosfera, tá? E aqui eu vou tentar escrever uma escala de tempo. Ou eu posso fazer, por exemplo, frequência, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu descer aqui e botar aqui, ó, uma frequência de 1 sobre 1 hora, né, ou 3.600 segundos, tá? Eu vou ter frequências menores do que 1 hora. Se eu botar aqui maiores do que 1 hora, né, então, para cá eu vou ter frequências maiores do que 1 hora. Eu posso ter, por exemplo, aqui 1 sobre 24 horas, que são as frequências que acontecem durante o dia, tá? E por aí vai. Então, eu vou desenhar aqui como sendo frequência, tá? Essa frequência, na atmosfera, ela é mais ou menos assim, ó, eu cresço, tenho um monte de flutuações aqui, cai, e eu tenho um monte de flutuações aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se eu pegar num ponto aqui, ó, um ponto qualquer, aqui, e vou desenhar o gráfico de como está acontecendo a flutuação nesse ponto. Vou puxar aqui para o lado, tá? Aí eu vou lá, puxo aqui. E aí a concentração ao longo do tempo aqui vai se comportar, né? Alguma coisa mais ou menos assim, tá? Aí, professor, pô, professor, por que desenhou assim, com esses picos aqui, esse negócio aqui? É porque, na verdade, qualquer sinal que eu encontrar de turbulência, lembra que eu falei na aula passada? Qualquer sinal que eu encontrar de turbulência, ele vai ter várias frequências. Lembra? Se tiver uma frequência só, é aquela história de movimento laminar, né? Transiente, né? Mas aqui não. Turbulência é sempre a bagunça. Então, eu tenho várias frequências. Mas eu tenho algumas frequências que vão ser mais importantes do que as outras, né? Por exemplo, se eu estiver olhando para a concentração aqui, né, eu vou encontrar uma frequência bastante específica que pode ser, por exemplo, essa onda aqui, ó. Que ela pode ter uma frequência de quê? De cerca de um período de cerca de quê? De 1 dia. Amanheceu, anoiteceu, amanheceu, anoiteceu. Isso é turbulência? Não. Isso é nosso processo normal que acontece com o planeta Terra, né? Ele, na verdade, ele vai ter a Terra gira e eu vou ter sol, dia e noite. Então, é isso mais ou menos que eu consigo ver nesse gráfico aqui, ó, tá? Eu vou ter flutuações de frequência menores e flutuações de frequências maiores. De maneira geral, tudo que acontece na atmosfera, todas as flutuações dentro do período de 1 hora, eu vou, de maneira geral, dizer que isso é turbulência. E o que está acontecendo nos períodos maiores, tá? Eu vou atribuir aos meus processos meteorológicos. Processos meteorológicos ou sinóticos. Por exemplo, passou uma frente fria, tá? Ou dia e noite, tá? Inverno e verão. Então, eu tenho alguma coisa com escalas de 24 horas, mas eu também tenho algumas coisas acontecendo aqui com escala de 1 sobre 1 mês. Eu posso ter coisas acontecendo com escala de 1 sobre 4 meses, que são as estações do ano. Então, eu preciso separar as duas coisas. Por quê?
Porque uma coisa que é a turbulência é aquela que é randômica, caótica, aleatória, né? Que tem todas aquelas características que eu estou falando. E a outra coisa são os meus processos sinóticos, meus processos meteorológicos, tá? Que excluem a turbulência. Não que a turbulência não seja um processo meteorológico também, né? Tem lá, né? Faz parte de uma das variáveis meteorológicas a intensidade da turbulência. O aquecimento do solo vai causar turbulência e por aí vai, mas a gente fala sobre isso mais tarde ao longo do curso. Mas deu para entender essa ideia de intensidade de turbulência ou intensidade de flutuações em diferentes escalas? Eu vou ter, então, uma movimentação, escalas diferentes, né, de movimentação, escalas diferentes de flutuação. Eu posso ter, então, no mesmo problema, flutuações relacionadas à turbulência e flutuações que não são relacionadas à turbulência. Captaram a ideia? Ó, se eu voltar aqui, ó, e pensar nesse cara aqui, vamos voltar um pouquinho. Ó, se vocês prestarem atenção, as flutuações de concentração que acontecem aí, tá? Elas são... Qual é a ordem de grandeza delas? A velocidade do vento é mais ou menos 1 metro por segundo. Um prédio, mesmo um prédio grande, ele vai ter quanto? 10 metros, 20 metros de comprimento? Então, se eu tenho um vórtice desse que faz uma flutuação, a escala de tempo aproximada dele vai ser o quê? Pega esse prédio de 10 metros e divide aí pela velocidade típica do vento, da ordem de metro por segundo. As minhas flutuações, elas são mais rápidas do que isso. Mas, de maneira geral, eu vou ter o quê? A escala de tempo do escoamento, desse escoamento perto do prédio ali, que pode estar acontecendo no vórtice, ela vai ser da ordem de quê? De segundo, ou, quando muita sorte, 10 segundos. Isso é muito rápido, né? 10 segundos comparado com 1 hora inteira, né? Então, eu vou ter um escoamento com escalas de flutuação diferentes. As escalas menores, elas vão estar associadas às características menores do escoamento, tá? As escalas de flutuação maiores, elas vão estar associadas, por exemplo, com a minha variação da velocidade do vento, que tem uma escala maior do que 1 hora. Esse gráfico que vocês estão vendo aí, ele representa distribuição de concentração. Deixa eu ver se eu consigo parar ele aqui um canto. Opa, não consigo parar. Ele representa o quê? Essas plumas que você está observando, elas são concentrações médias de 1 hora. Então, cada gráfico desse que você está vendo, ele já tem, nessa pluma que está aí, ó, nesse espalhamento, ele já tem todos os processos de turbulência envolvidos. O resto é a variação de um período para o outro. Ficou mais ou menos claro isso? Deu para entender ou viajei muito? Quer dizer, eu viajo mesmo, né? Mas assim, a pergunta é se vocês foram junto comigo na viagem, né? Porque às vezes tem isso, né? Eu viajo aqui e aí ninguém consegue me acompanhar. Mas deu para entender a história? Sempre no nosso processo eu vou ter escalas diferentes. Especificamente, quando eu estiver trabalhando com a atmosfera, eu vou ter a escala de turbulência, sobreposta à escala de turbulência, eu vou ter essa escala sinótica, desses processos sinóticos. Se eu estiver lidando, por exemplo, com escoamento industrial, como um escoamento dentro de um tubo, ou um escoamento dentro de um equipamento de controle de poluição, aí pensa que eu não vou ter mais essa escala sinótica, né? As flutuações que vão estar acontecendo ali, elas vão estar relacionadas ao quê? Ao meu processo de turbulência. Mas eu ainda posso ter sobreposto a isso, que é alguma variação do meu processo. Então, essa sobreposição de escalas, ela é bastante importante para a gente na hora de estudar o problema, né? Porque a gente tem que ter cuidado, porque a gente está falando aqui de média, desvio padrão. Aí, se a gente bota tudo no mesmo cesto, turbulência, processo sinótico, dia e noite, blá, 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 na hora, e sai tirando média, né? E sai dizendo que o desvio padrão é o mesmo, quer dizer, não vai dar muito certo na hora da gente fazer a análise. Tudo bem? Posso passar para frente? Sim? Então tá, então vamos continuar, hein? Deixa eu chegar para o lado da telinha. Então, a gente falou sobre o que é turbulência. Falamos, então, vamos falar agora sobre escoamento turbulento e falar sobre o número de Reynolds, que é a parte da gente começar a quantificar a história. Tá? Bom, vamos aqui para o módulo 2.
Turbulência já é uma coisa, já é uma linha de trabalho que o pessoal estuda há muito tempo. Esses aí são os desenhos lá do Leonardo da Vinci, né? Colocou uma chapinha dentro d'água e aí vê a formação dos vórtices ali, e aí ele enxerga aqui direitinho, né? Tá vendo, Tó? Lembra que esse escoamento aqui é escoamento turbulento mesmo, né? Ele não é aquele arrumadinho, né? Que tem um vórtice saindo, depois tem um outro vórtice aqui, não é isso? Que tem aqueles vórtices de von Karman com uma frequência definida. Não, o David está desenhando direitinho, ó. Tem a recirculação atrás aqui e aquela região de esteira totalmente misturada, né? Então, já desde essa época aqui, já tinha gente se perguntando e tentando entender o que era isso. Então, os primeiros desenhos vêm lá daquela época. Mas a gente tem alguns estudiosos mais recentes, e aí eles começam a tentar explicar fisicamente o que está acontecendo de maneira mais clara e bem sucedida. E tudo que a gente utiliza hoje está muito relacionado ao que esses caras falaram lá atrás. Por exemplo, um dos principais é o Bucinski, tá? O Bucinski, ele pressupõe que a turbulência, ela tem características muito semelhantes à difusão molecular. Vou dar um exemplo, peraí, deixa eu desenhar aqui que é mais fácil. Ó. Vamos pegar aqui, deixa eu apagar esse monte de tralha que eu escrevi aqui. Ó, vou imaginar o seguinte, ó. Se eu pegar e eu tiver uma bacia qualquer, tá? Eu peguei essa bacia aqui, enchi essa bacia, vou desenhar de outra cor aqui, eu enchi essa bacia de água, tá? E vim aqui e pinguei uma gotinha de tinta no meio dessa bacia, tá? O que vai acontecer com essa gotinha de tinta com o tempo? Opa, apaguei a bacia. Bom, agora ela vai derramar, né? Eu apaguei a bacia, mas vamos tentar desenhar a mesma bacia de novo. Bom, o que vai acontecer com essa gotinha de tinta? Eu fui lá com conta-gotas, coloquei uma gotinha de tinta ali. A água da bacia está parada, tá, gente? Eu olho para ela, está paradinho, eu venho com conta-gotas ali, calmamente coloco uma gotinha de tinta. O que acontece com a gotinha de tinta? André, você que chegou hoje, o que acontece com a gotinha de tinta? Ela vai se misturar com o tempo. Ela vai se misturar com o tempo. Por que ela se mistura com o tempo? Que é a questão da difusividade entre um material e o outro, eles têm que entrar em equilíbrio em alguma hora. Difusividade, isso. E assim, mas vamos descer mais na história. Difusividade, mas por que existe essa difusividade? O que está fazendo essa tinta ir se espalhando? Pensa fisicamente, qual é a causa desse fenômeno? Não precisa ser o André também, já que o André está pensando, pode ser alguém contribuindo aí. Alguém tem alguma ideia? Seria a entropia tá dentro da molécula mesmo dos átomos. Se a gente pegar aqui, né, der um zoom, né, bem zoom mesmo, né, assim, chegando lá nas nossas moléculas, né, vamos tentar fazer um zoom aqui, né, opa, peraí, tentar dar um zoom aqui para essa região aqui do lado, aí eu vou ver alguma coisa mais ou menos assim, ó, eu vou tentar desenhar as moléculas de água, como esse azul clarinho, 1, 2, 3, 4, elas estão aqui do lado de cá, né, as moléculas de água, e eu posso pensar nas minhas moléculas roxinhas aqui do lado de cá, como sendo isso no meu estante inicial, né? Eu coloquei lá tudo calminho. Só que isso não é bem assim que funciona, né? Porque como é um líquido, né? Essas moléculas, né, estão aqui movendo aleatoriamente para lá e para cá. Então, com o tempo, o que acontece é que as moléculas vão se mover, né? Daqui para lá e de cá para cá, né? E aí, com o tempo, o que vai acontecendo é o meu processo de difusão molecular. Então, com o tempo, eu vou ter moléculas roxinhas do lado de cá, não é isso? Opa, será que eu consigo desenhar? Não, não consigo, não deixa. Elas vão vir para cá, né? Elas vão começar a espalhar, e do mesmo jeito, né? Opa, peraí. Muito bom, estraguei meu desenho todinho. Desculpa, gente. Vou ter que fazer ele todo de novo. Vocês estão vendo ou eu vou ter que compartilhar de novo? Acho que vou ter que compartilhar de novo, né?
aí, uma janela. Isso aqui. Pronto. E agora? Voltou a aparecer aí? Sim, né? Bom, então vou voltar para o meu desenhozinho aqui das minhas moléculas. Aí eu estou aqui com a... Bom, minha tinta ficou vermelha, né? Ela mudou, ela era roxa, agora ela é vermelha, né? E aí as minhas moléculazinhas de água estão aqui do lado de cá. Como as moléculas estão se movendo o tempo todo, né? Então vai acabar que com o tempo, né? No intervalo inicial, a minha moléculas de água elas vão acabar parando na região que estava anteriormente ocupada pela tinta. Mas também, né? A recíproca também é verdadeira. Então, eu fiz a mesma coisa de novo, esbarrei no botão que eu não deveria. Ah, não, tá, deu certo. Cadê o meu mousezinho aqui? Aqui. Então, o que vai acontecer é que, com o tempo, os vermelhinhos também vão vir para cá. Então, na prática, o processo de fusão é mais ou menos o seguinte, ó. Se eu desenhasse aqui, ó, a minha concentração, e aqui eu vou desenhar a minha direção X, eu ia ter, no instante inicial, eu tinha a concentração de tinta aqui, e a interface da gota, e uma concentração 0 para lá, certo? Aí, isso no meu tempo igual a 0. Passou um segundinho, o que vai acontecer? Eu começo, ainda dentro da minha gota, eu vou ter uma concentração alta, né? Só que agora a minha concentração na interface, ela começa a se misturar, não é isso? E eu começo a ter uma coisa mais ou menos assim. Quando o tempo vai passando, eu vou tendo alguma coisa cada vez mais misturada, não é isso? Que é exatamente o que o André falou. Vai acabar entrando em equilíbrio. Eu vou chegar num tempo determinado lá, onde eu vou estar, esse negócio vai estar o quê? Vai estar com a concentração toda uniforme. Por causa de quê? Bom, a ideia aqui, a palavra-chave é a difusão molecular. Difusão molecular é esse processo que a gente está falando aqui de quê? De uma moléculazinha daqui vir para cá e tal. Por que isso acontece? Justamente por causa dessa movimentação das minhas moléculas, né? Elas estão o tempo todo, elas não estão paradinhas, né? Então, elas estão se movimentando aleatoriamente. Então, se a gente voltar a desenhar a nossa bandejinha aqui, nossa tigela ou bacia, ou o que quer que a gente chamou o nome lá atrás, ela está aqui. Mesmo a água estando totalmente parada, o que vai acontecer é que, com o tempo, essa tinta que estava aqui no meio, ela vai gradualmente começar a se espalhar para os seus lados. E aí, isso por conta do meu processo de difusão molecular. Só que esse processo ele é muito lento, né? Por que ele é lento? Bom, olha o tamanho das coisas que estão sendo responsáveis pelo transporte. Então, aqui, a proporcionalidade da velocidade de difusão molecular, ela tem a ver com o quê? Com a velocidade da agitação das moléculas e, claro, com o tamanho, o pulo médio que essa molécula vai dar, né? Porque ela não vai andar 1 quilômetro em 1/100º de segundo. Não, ela tem a ver com o quê? Com a velocidade que ela está se agitando ali dentro. E já dá para perceber o quê? Quanto mais quente esse negócio tiver, mais energia cinética, mais energia essas moléculas vão ter, né? Então, elas vão se deslocar mais rápido. Então, se essa água tivesse um pouco mais quente, a minha tinta ela ia se dissipar mais rapidamente. Então, tem a ver com o estado de agitação das moléculas. Beleza. Até aí, tudo bem. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu venho aqui, faço a mesma bacia, tá? Aqui. Coloco a mesma quantidade de água. E venho aqui e pego a mesma tinta. Botei aqui no meio, uma gotinha de tinta. Só que agora eu faço o seguinte, eu pego, botei lá, antes da gotinha, da gotinha de tinta se dissipar, eu enfio a mão lá dentro e chacoalho tudo aquilo. Obviamente, o que vai acontecer? A mistura vai acontecer muito mais rápida, não é isso? Por que isso aconteceu? Podem falar qualquer besteira que vier à cabeça. Você está introduzindo turbulência no sistema. Por aí mesmo. Eu estou pegando, imagina o seguinte, enquanto aqui, ó, tá? Nesse caso que eu desenhei aqui, eu tenho uma moléculazinha aqui, ó,
que eu peguei e andei com ela para lá, tá? Eu tenho uma outra moléculazinha aqui, que eu andei com ela daqui para lá. Esse processo, eu falei, é um processo bem devagar. Lembra que ele é microscópico. Por isso que quando está tudo parado, ela vai espalhando lentamente. Eu pego, boto a mão lá dentro. Na hora que eu boto a mão lá dentro, eu pego uma quantidade de fluido que cabe aqui na minha mão, jogo ele para o lado, pego outra quantidade do fluido de lá, jogo, trago para cá e levo para lá e trago para cá. Então, eu estou pegando como se fosse um pacote macroscópico de fluido e estou jogando para lá, e estou jogando para cá, e estou jogando para lá. E aí, o que você falou é verdade mesmo, né? A minha mão introduziu turbulência lá. É exatamente isso que os vórtices fariam se eu tivesse com escoamento turbulento, tá? Aqui dentro. Eu vou ter uma movimentação, os meus edges, eles vão fazer o quê? Em vez de pegar uma moleculinha de cada vez e movimentar o caminho médio livre entre as moléculas, eu vou pegar uma quantidade expressiva de fluido e vou movimentar a escala de comprimento, no caso da minha mão aqui, né? Ou, se for escoamento turbulento, a escala de comprimento de um vórtice desse cara aqui, ó. Qual é o diâmetro desse cara? Então, esse processo aqui de baixo, ele é várias ordens de grandeza maior do que esse cara aqui. De maneira geral, a gente está falando aqui de 10 a terceira ou mais, tá? Então, esse cara aqui é muito devagarzinho. Esse cara aqui é rapidão. Ele pode ser muito rapidão, tá? 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta vezes superior ao processo molecular. O primeiro cara que falou isso, tá? Foi justamente lá o nosso amigo. Eu não consigo só um minuto, vamos voltar para lá agora. Vamos tentar voltar. E mais um. Isso. Foi o cara aqui, ó, o Bucinski. E aí, Bucinski, ele faz justamente quando vocês vão ouvir falar um bocado disso. Chama a analogia de Bucinski, que é a analogia entre escoamento, entre difusão turbulenta e difusão molecular. Então, ele tenta mostrar que aquela... Já nós vamos entender esse conceito aqui, tá? De tensão, tá? Tensão de origem molecular é tensão de origem turbulenta, tá? Porque ele faz a mesma ideia... eu estou falando de difusão no sentido mais amplo, mas quando ele fala de tensão, ele está falando até que influencia o escoamento. Já a gente vai entender o conceito. Vamos ficar, por enquanto, só com a difusão. E aí, então, vários livros, vários autores encontram... vocês vão encontrar isso. Essa é uma das características da turbulência. Vocês vão dizer que a turbulência tem a característica de ser o quê? Difusiva. Então, turbulência, ela é randômica e aleatória, uma característica. Outra característica, ela tem a presença de várias frequências. Por quê? É aquela história de vórtices grandes, vórtices pequenos. Já eu vou explicar de onde vem essa história dos vórtices e falando de cascata de energia. Mas ela tem essa visão, tá? E a outra característica que eles colocam é isso. A turbulência, ela é difusiva. Então, ela faz mais difusão. Ela mistura as coisas, tá? Então, percebe, com essas três características, muitas vezes são usadas para definir um escoamento turbulento. E essa analogia entre difusão molecular e difusão turbulenta, ela vem lá do processo, lá do Bucinski, lá em 1877, que é um dos primeiros passos para toda a parte de modelagem da física da turbulência. Entenderam a história, essa relação entre difusão molecular e difusão turbulenta? Entenderam a história? Sim? Estão me ouvindo, gente? Sim? Ah, tá. Então, tá. Então, depois do trabalho do Bucinski, vem o mais famoso de todos, talvez seja o Reynolds, né?
tanto que ele é pai do número adimensional, que é o número mais utilizado para representar ou quantificar a turbulência, né? Que é o número de Reynolds, RE, né? Que é igual a ρ U L sobre B. O número de Reynolds, na verdade, ele vem de uma relação de forças. Na verdade, aqui em cima representa as tais forças de inércia, e a parte de baixo representa a viscosidade, ou as forças viscosas. Viscosidade. Estão lembrados quando eu falei para vocês que a viscosidade tem o papel de amortecer as flutuações, amortecer as perturbações? O número de Reynolds tem a ver com isso, né? Ele vai mostrar forças de inércia dividido por força viscosa. Então, é uma proporção. Se eu tenho essa proporção aqui muito próxima de 1, do número de Reynolds muito próximo de 1, quer dizer o quê? Que as forças de inércia, elas têm a mesma ordem de grandeza das forças viscosas. Então, qualquer peteleco que eu der no escoamento, tá? Qualquer perturbação que eu der nele, ele vai ter uma força por conta da inércia ali, tá? A ordem de grandeza vai ser similar à da viscosidade. Então, é mais fácil para a viscosidade dissipar aquela flutuação. Ao passo que, se ou o escoamento tem mais energia, por exemplo, se a velocidade é maior, por exemplo, tá? Muito maior, tá? Se ele tem muita inércia e pouca viscosidade, essa relação de forças aqui quer dizer o quê? Um número de Reynolds maior do que 1, muito maior do que 1. Quanto maior o número de Reynolds, maiores serão as forças de inércia comparadas com a viscosidade. Na verdade, eu posso ter um número de Reynolds grande, por quê? Porque o termo de cima é grande, ou eu posso ter um número de Reynolds grande porque o termo de baixo é pequeno, não é verdade? Mas vamos imaginar o número de Reynolds igual a 10.000. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse cara aqui de cima é 10.000 vezes maior do que o carinha aqui de baixo. Tá? Então, a chance de eu não conseguir dissipar aquela perturbação, ela acaba sendo maior. Quanto maior o número de Reynolds, maior a chance de eu ter turbulência. Para alguns escoamentos, eu consigo dizer exatamente o valor do número de Reynolds a partir do qual eu consigo ter turbulência. E aí é interessante, porque o que o pessoal conseguiu já fazer na prática? O escoamento num tubo, por exemplo. Tá? O Reynolds foi lá, fez seu escoamento e ele encontrou que a partir de um determinado número de Reynolds, o escoamento dentro do tubo virava turbulento. Em condições muito controladas dentro do laboratório, se eu conseguir isolar as vibrações de maneira muito adequada, isolar um escoamento muito pouco rugoso, tá? Eu consigo, às vezes, manter o escoamento laminar para um número de Reynolds muito maior do que eu conseguiria num escoamento não controlado. Por quê? Porque apesar de, com o número de Reynolds alto, a viscosidade não ser suficiente para dissipar as minhas perturbações, se eu não tiver perturbação, eu não vou ter turbulência. Então, eu preciso do petelequinho para ter a turbulência, certo? Se eu dou o petelequinho numa situação onde o meu número de Reynolds é muito alto, pronto, acabou. A turbulência aparece. Se eu tiver um escoamento muito calminho, lisinho, sem vibração, sem nada, eu posso, às vezes, manter um escoamento laminar, mesmo com o número de Reynolds alto. Bom, falei do Bucinski, depois falei do Reynolds, aí vem o Prand. O Prand, ele é muito... É um trabalho... ele também é muito famoso, por quê? Porque ele foi um dos caras que introduziu o primeiro modelo de turbulência, vamos dizer assim, que tem sido amplamente utilizado. Tá? Então, o Prand estudou muito escoamento sobre placas planas, como era o desenvolvimento da camada limite, já vou mostrar isso para vocês, mas ele também começou com os estudos de modelagem e introduziu o conceito de viscosidade turbulenta. Tá aqui, ó. Bom, nota que ele já pegou carona aqui no nosso amigo Bucinski, né? Porque eu tenho a viscosidade molecular, não é isso? Lá do escoamento laminar. Aí ele já trouxe aqui a viscosidade turbulenta naquele conceito e surge o primeiro modelo de turbulência algébrico, o modelo de zero equações.
Bom, vou começar a falar sobre cada um deles. Assim, não vou falar muito em detalhes sobre o Bucinesc, que a gente volta a falar sobre ele lá na frente, mas eu vou só falar sobre Reynolds, e depois a gente fica por aqui, porque senão vai dar nó na cabeça, porque eu estou falando coisa demais hoje, não tô, não? Como é que está indo? Ainda estão vivos, estão respirando, ou já está naquele respirando por aparelhos? Fala aí, gente. O sorriso... Larissa, o sorriso amarelo ali agora, está com a maior cara de que o negócio já está começando a dar nó, né, não, Larissa? Eu vou só mostrar o experimento do Reynolds para ficar mais claro para vocês a ideia, tá? O experimento do Reynolds, basicamente, é esse que tá aí na tela. Esse é o famoso Reynolds, né? E aí o Reynolds, vamos ver esse experimento aqui, ó. Esse aqui é uma empresa que vende o experimento de Reynolds, tá? A gente consegue fazer ele lá no laboratório, lá no ITUFES, mas com essa história de pandemia, eu mostro o vídeo para vocês, em vez de eu levar vocês lá para verem efetivamente isso. O nosso é bastante parecido, só que esse tubo é um tubo vertical, o nosso lá é um tubo horizontal. Mas, basicamente, o que você tem embaixo, tá vendo? É um registro, o sujeito vai abrir o registro, o que vai começar a acontecer? A água vai começar a fluir dentro desse tubo. Tá vendo ali em cima? Ó? Então, você tem um tanque, tá? Passando pelo meio do tanque, tá vendo ali? Dye tank. Em cima tem uma agulhinha que vai jogar a agulha no meio do tubo, tá vendo? Ele está jogando, vai jogar agulha, vai jogar linha, vai jogar tinta no meio do tubo, tá? Por enquanto está misturando tudo porque ele não abriu o registro lá embaixo, tá vendo? Mas com escoamento, ó, tá vendo que ela está começando a descer gradualmente. Como o escoamento está bem devagarzinho, estão vendo como ela está bem calminha? Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Bom, ela deu uma bagunçada ali na hora que o sujeito abriu o tubo lá embaixo, né? Ó. Tá vendo? Está fluindo água lá embaixo, com o registro parcialmente aberto. E aí, enquanto eu tenho essa água descendo por esse tubo, vocês estão vendo? Uma linha retinha, né? Bonitinha, escoamento laminar. Se você chegar ali e der um tapa no tubo, sabe o que vai acontecer? A linha vai começar a fazer, ela vai dar uma balançada assim, mas depois ela vai estabilizando e fica retinha de novo. A viscosidade, ela é suficiente para amortecer as minhas vibrações. A gente fala que ela é suficiente para dissipar as vibrações, tá? Bom, aí eu posso vir aqui, esse experimento aí, na verdade, como é que você faz? Você não tem um medidor de vazão, tá? Então, você vai botando balde. Você bota balde de 1 litro, né? Conta quantos baldes você vai tirando por minuto, e aí você sabe qual é a sua vazão, né? Aí você conseguiria calcular a velocidade dentro do tubo, é só medir o diâmetro do tubo, tá? A parte legal é o seguinte, olha, está abrindo agora um pouco mais o registro. Está começando a virar bagunça, né? Tá? Não... Está percebendo o que está acontecendo? A própria vibração do sistema está começando a introduzir aquelas oscilações. Aquela linhazinha laminar bonitinha que estava acontecendo, ela está começando a perder a consistência. Estão vendo? Bom, aqui eu já aumentei bastante a velocidade, né? E vocês estão vendo que eu tenho turbulência, né? Está vendo que tem aquela ideia de difusão, né? A tinta está bem misturada, né? Dentro do meu escoamento, né? Dá para ver isso claramente. E a ideia aqui, o que mudou? Mudou, o fluido é o mesmo, o tubo é o mesmo. O que está mudando aqui é a velocidade do escoamento. Então, basicamente, o que o Reynolds fez, o experimento do Reynolds, foi exatamente esse, ao longo de diversas... Vamos apagar um pouquinho aqui o quadro de novo. Ao longo de diversas observações, ele fez rigorosamente esse mesmo experimento, né? Ele pega o mesmo tubo, tá? E coloca um fluido especificamente falando. Esse fluido, ele vai ter diversos valores diferentes de velocidade. É só aumentar a vazão que eu vou ter uma velocidade cada vez maior, né? E aí, eu vou ter, então, lembrando a proporcionalidade lá, o número de Reynolds, né? RE igual a ρ U L dividido por μ. Então, ρ vai ser a densidade, U é a velocidade de escoamento, L é uma dimensão característica e μ é a viscosidade. Uma dimensão característica, professor. O que quer dizer isso? Bom, dimensão característica, bastante variado o conceito, tá? Se a gente estiver pegando num escoamento dentro de um tubo, a dimensão característica mais importante aqui é o quê? É o diâmetro.
Se a gente estiver pensando num escoamento ao redor de um obstáculo, a minha dimensão característica, ela passa a ser a altura do prédio. Se a gente está pensando no escoamento sobre uma placa plana, tá? A dimensão característica é o comprimento da placa. Tá? Se a gente está falando do escoamento na camada limite planetária, lá eu tenho arvorezinhas e tal, eu tenho a minha camada limite planetária aqui, ó. Camada limite planetária. Então, a gente pode estar falando que a minha dimensão característica, ela vai ser L, tá? A altura da camada limite. Esses caras, então, o que vai acontecer? Essa dimensão, ela está muito relacionada ao quê? Ao tamanho dos vórtices, ou a dimensão característica que vai estar relacionada aos vórtices. Por exemplo, nesse cara aqui, eu vou ter, provavelmente, formação dos vórtices aqui, atrás desse sujeito, né? Na frente aqui, né? Então, a minha dimensão característica está claramente associada aqui. Então, como eu tinha falado, essa parte de cima, ela vai representar as forças de inércia. E a parte de baixo vai representar as minhas forças viscosas. Então, nota que eu tenho um limite específico para cada tipo de escoamento. O que o Reynolds detectou? Que eu tenho um número de Reynolds crítico. Que quando o escoamento ultrapassa, tá, o número de Reynolds crítico, então, se RE for maior do que o número de Reynolds crítico, eu vou ter, então, turbulência. Essa constatação ele fez dentro do experimento dele, aquele experimento lá do tubo, né? Então, ele variava o diâmetro do tubo, variava a velocidade, variava o fluido que ele está usando. Então, quando ele mudava o fluido, ele mudava a viscosidade e a densidade. Então, ele podia fazer todas essas alterações. E ele encontrou um valor específico no experimento dele, a partir do qual eu tinha turbulência. A partir do meu Reynolds igual a 1000, eu tenho turbulência lá dentro do meu tubo. Certo? Então, ele conseguiu identificar isso. E chegou a essa, na verdade, conclusão relacionada ao quê? A relação entre as forças. A partir do momento que eu chego, né, que as minhas forças viscosas, elas não são suficientes para dissipar aquelas perturbações, eu vou fazer com que a inércia do fluido, né, possa, vamos dizer assim, ter essas perturbações e começar a apresentar flutuações, e aí eu não consigo mais absorver, e aí a coisa vai crescendo, e eu tenho uma ampliação desses movimentos turbulentos. Aí minha turbulência, ela fica totalmente, toma conta do escoamento. Importante a gente ter ideia do seguinte: a turbulência, ela não aparece de uma vez só. Lembra do videozinho que eu mostrei para vocês? O escoamento é laminar, eu vou abrindo um pouco mais o registro, eu vou aumentando a velocidade de escoamento, ela começa a aparecer aqueles lampejos de turbulência, né? É como se eu tenho uma flutuação, a flutuação começa a crescer, mas as forças viscosas ainda são capazes de dissipar aquela flutuação. Se eu aumento um pouco mais a velocidade, eu aumento mais as minhas forças de inércia, aí as forças viscosas não são capazes mais de estabilizar aquilo e a turbulência fica plenamente desenvolvida. Bom, entenderam o conceito? A gente vai ficando por aqui, e aí na aula que vem eu vou falar um pouco mais sobre o Prandtl lá e aquele conceito de escoamento sobre placa plana, e eu falo um pouco mais de camada limite para vocês entenderem tudo isso. Mas até aqui ficou claro? Realmente eu vou parar por aqui, porque senão a gente, né, é muita coisa para um dia só. Ainda mais online assim, né? Bom, então eu vou continuar. Na aula que vem, a gente continua falando dos conceitos, tá? Então eu não vou passar um trabalho ainda essa semana, não vou passar trabalho na aula que vem. A gente vai continuar falando de conceitos para sedimentar, para vocês entenderem a física do que está acontecendo. Depois disso, aí a gente começa a aplicar tudo isso que a gente falou. Eu vou passar para vocês uma série temporal de um escoamento turbulento, para vocês entenderem, para vocês calcularem média, desvio padrão, intensidade de turbulência, vocês calcularem tudo isso. É tudo usando o Excel, tá?
Se quiser usar o R também, pode ser, né? Não tem nada muito complexo para fazer, mas para vocês entenderem de fato o que está acontecendo e como é que isso se enquadra em todos esses fenômenos físicos que a gente vai estudar, seja para a atmosfera, seja para um processo industrial, seja para uma dispersão no corpo d'água, todos eles vão se comportar de maneira bastante similar. Para a atmosfera ainda tem vamos dizer assim, os requintes de crueldade relacionados à história, né, de aquecimento pelo solo, processos sinóticos e por aí vai. Tudo bem, gente?